Padre, mais uma vez, agradeço a disponibilidade. Acredito que aos pouquinhos vai aumentando a participação do nosso povo aí. Então, o senhor pode dar início à nossa formação. Depois também, algumas paróquias que já estão fazendo a Semana da Família nessa semana, nas comunidades do interior, pediram, né, que vão assistir posteriormente, na próxima semana, vão se reunir para assistir. Também alguns colegas mestres que estão em viagem a trabalho, ou também depois vai ser disponibilizado o link para assistirem a nossa formação. Então, Deus abençoe, Padre, que conduza, o Espírito Santo conduza, né? Estamos aqui conectados junto com o senhor. Ok, obrigado, Rodrigo. Bem-vindo a todos. Obrigado pelo convite. É sempre uma grande oportunidade a gente poder falar sobre temas que nos ajudam a todos, né, a repensar a nossa humanidade, o cristianismo, a vida sacramental e litúrgica, e pensar alguns pontos que certamente me ajudaram a refletir, a revisitar alguns elementos importantes daquilo que nós propomos como ministros extraordinários da comunhão eucarística, como agentes de pastoral. E eu penso que nessa formação, nessa noite, a gente poderia fazer um intercâmbio. Em primeiro lugar, eu vou apresentar alguns temas e vocês vão intervindo aí, seja pelo chat ou depois pelas perguntas, né? E a gente vai conversando sobre esse tema, que é um tema muito denso, que exige aí um pensamento não só a nível espiritual, sacramental, mas também um tema que nos exige pensar alguns elementos da vida psicológica e da vida social que tem mudado enormemente, né? A minha fala vai ser em torno da vida sacramental e litúrgica, mas também da dimensão psicológica, né? Eu sou, além de formado em sacramentos, liturgia, também estou terminando a graduação em psicologia, então eu vou tocar aí alguns pontos deste nosso encontro, dessas nossas visitas, que me parece que têm que ser pensados por nós, né, a partir de uma perspectiva um pouco nova, porque tudo aquilo que a gente aprendeu há 20, 30 anos atrás, não é que não serve mais, mas tem que ser repensado, readequado, reorganizado na nossa pastoral. Bom, eu pediria aí, Rodrigo, que você, a qualquer momento também, se tiver algum problema, que intervisse, né, e me avisasse aí se estão escutando bem, se estão acompanhando bem, se estão vendo a tela, né, porque aqui eu estou, digamos, às cegas, né? Estou vendo aí que tem um monte de gente reunida, mas o que está acontecendo aí do outro lado eu não consigo acompanhar. Então, vão me dizendo, por favor. Eu vou acompanhando, Padre, antes do senhor dar início, então eu vou acompanhando pelo chat aqui. Qualquer dúvida, o pessoal pode ir escrevendo. Algumas paróquias estão colocando que estão sem a voz, mas aí eu acredito que deve ser alguma conexãozinha particular de cada paróquia, né? Porque a maioria deu ok aí que está tudo ok. Então, qualquer dúvida, podem ir escrevendo no chat, e conforme vai dando abertura, posso abrir e pedir, Padre, qualquer dúvida, qualquer pergunta? Claro, claro, com certeza. Então tá bom, combinado então. Então, o pessoal pode ir colocando no chat qualquer dúvida, qualquer pergunta em relação ao assunto que vai ser trabalhado, aí abro o microfone e faço a pergunta ou a colocação para o padre. Ok. Bom, vocês estão vendo aí a tela, né? Todo mundo está acompanhando, né? Bom, então o nosso tema é dor e resiliência, postura cristã diante do sofrimento, a atuação e conduta do mestre na visita aos enfermos. A primeira coisa que eu diria a vocês é que essa visita é uma visita
não individual, pessoal, mas é uma visita da igreja, uma visita coletiva, comunitária. E a pessoa que vai, em primeiro lugar, visitar o doente, visitar o enfermo, o idoso, ou a pessoa aí em questão, é o padre, né, o pároco, o vigário, o diácono, o ministro extraordinário da comunhão eucarística, algum agente aí da pastoral da saúde, etc. Uma visita ou é um encontro sempre coletivo. Em primeiro lugar, vamos pensar o que é a resiliência, né? Isso que nós dizíamos, então, como resiliência. Só me diga, Rodrigo, se você tá vendo a tela aí, tá tudo certo? A tela que está aparecendo é uma tela azul, com a palavra em amarelo, resiliência, e Cristo crucificado de lado, é isso? Isso mesmo. Tá tudo normal. Tá. Essa, essa palavra resiliência é uma palavra que tem sido ultimamente usada frequentemente. Eu defino assim, resiliência. Quando você bate no ferro, o ferro sofre o impacto, mas não se rompe. Ou seja, a gente, quando bate no ferro, bate na madeira, ou quando a gente sofre alguma situação de sofrimento, de luto, alguma situação que nos desestabiliza, é como se a gente também sofresse esse impacto, mas a gente, mesmo na crise, no sofrimento, na doença, não se rompe, né? A gente mantém aqui um equilíbrio, mantém o nosso itinerário. Isso vamos pensar sempre a partir de Cristo, né? Aí uma citação de Isaías, do servo sofredor. Nosso Senhor Jesus Cristo toma sobre si as nossas doenças, carrega as nossas dores. Ou seja, nós não estamos sozinhos, porque nós estamos acompanhados aqui do Cristo, Deus como aquele Pai providente que acompanha. E nos acompanha por meio de Jesus Cristo e do seu Santo Espírito. Isso nos leva, então, a pensar algo mais, que é a companhia também das pessoas, a companhia da igreja, da comunidade, dos amigos, familiares. Então, a gente vai pensar essa nossa estadia no mundo, ou esse nosso ser no mundo, a partir da companhia de outras pessoas. Nós nunca estamos sozinhos no mundo, nunca estamos sozinhos na igreja. Ou seja, essa ideia de privacidade, de individualidade, é uma ideia um pouco falaciosa, um pouco, digamos, mentirosa, porque, na verdade, ninguém vive sozinho, né? Nós vivemos sempre em comunidade, e quando nascemos, nascemos já dentro de uma família, dentro de uma sociedade, de uma comunidade, e, de certa maneira, nós carregamos conosco uma coletividade, tá? Agora, quando nós sofremos esse impacto, quando nós sofremos alguma situação em particular, essa nossa condição humana, ela nos faz nos perguntar o porquê. E muita gente permanece aí nos porquês, né? Por que isso, por que aquilo, e nem sempre a gente encontra uma resposta para esse porquê. Porque existe aí um mistério, existe, obviamente, um significado nisso que nós estamos vivendo, estamos passando. Não, obviamente, porque Deus quer nos castigar, porque somos pecadores, mas aí nós precisamos abrir um pouco o nosso horizonte, o nosso pensamento, e buscar, então, os significados, ou buscar os significantes disso que nós estamos vivendo. O que nos toca viver. E aí a gente vai pensar isso a partir não somente do sofrimento, mas também do para quê. Não somente o porquê, mas vamos pensar também o para quê, né? Porque nós queremos dar também um sentido a esse sofrimento,
a isso que nós estamos vivendo. Em Lucas 18, 35 ou 42, a gente encontra a figura do cego de Jericó, e esse cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas, ou seja, alguém que está à margem, está à beira do caminho, está vivendo também uma situação. Ele escuta aí o movimento, escuta pessoas, etc., e ele se pergunta, né? É um cego, e ele se pergunta: o que está acontecendo? Quem está passando? Que movimento é esse? E lhe contam, então, que é Jesus, de Nazaré, que está passando, e ele, então, faz um pedido. Mais do que um pedido, ele grita, né? Esse grito que vem do profundo da alma, em busca de significante, em busca desse para quê. E o grito deste cego é: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Ou seja, não se busca aqui a figura de um homem famoso, um homem de renome, mas se busca aqui o Cristo da tradição, o filho de Davi, ou seja, aquele que era anunciado, esperado, profetizado. E esse cego tem um encontro com a realidade. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E Jesus, então, para aí o seu caminho, o seu itinerário, porque Deus é sempre assim, aquele que para e olha nos olhos, né? Olha no mesmo nível do ser humano. É como um adulto que se abaixa para olhar a criança nos olhos e responder aos seus interrogantes, aos seus questionamentos. Bom, Jesus também para, né? Jesus para a sua missão, porque a missão de Jesus é justamente olhar-nos nos olhos. Jesus aqui não tem pressa para fazer algo, para ser um fazedor de coisas, para ser um ativista, mas Jesus é aquele que para, porque a sua missão é salvar-nos, é atender-nos, é amar-nos, acolher-nos, e por isso ele para, né? Ao mesmo tempo que nós também paramos e olhamos para Jesus, gritamos, rezamos, pedimos algo. E Jesus faz daí uma pergunta que é óbvia, né? Ou seja, diante de um cego que grita, que pede algo a Jesus, Jesus lhe pergunta: que queres que eu faça por ti? Obviamente que um cego que pede algo é alguém que quer ver, né? E, no entanto, Jesus lhe olha nos olhos, dá atenção, acolhe e lhe pergunta: o que você precisa? O que eu posso fazer por você? Ou seja, se estabelece um diálogo. Ou seja, nós precisamos dizer a Deus, a Jesus, precisamos dizer ao outro o que é que nós queremos concretamente. Aqui nós precisamos sair, então, dessa fantasia ou daquilo que nós imaginamos. Ou seja, para que a gente saiba o que o outro precisa, o que o outro quer, nós precisamos questioná-lo, perguntar, ou nós precisamos dizer ao outro o que nós precisamos. Não podemos, obviamente, ficar aí neste mundo das fantasias, de achar que o outro já sabe o que nós precisamos, o que nós queremos. Então, numa visita, no encontro, é muito importante que nós saibamos claramente o que é que nós vamos oferecer e também nos perguntar sobre aquilo que nós precisamos dar ao outro, ou seja, nos adaptar ao outro, ou seja, nos abaixar à condição do outro. E existe aqui uma kenosis, ou seja, assim como Jesus tem uma kenosis, ele se abaixa, sendo Deus se faz homem, sendo rico se faz pobre, vem ao nosso encontro. Nós também precisamos viver esse encontro como uma kenosis, ou seja, abaixar-se até o outro, inclinar-se diante do outro para perguntar o que é que o outro precisa. Ou seja, não levar coisas prontas, não dar aqui respostas a perguntas que não nos foram feitas. Existe, obviamente, neste nosso mundo, nesse nosso espaço, nesse nosso tempo, coisas pré-estabelecidas, né? Nós podemos definir o espaço norte, sul, leste, oeste, delimitado. Nós podemos definir o tempo e marcar o tempo pelas estações. Ou seja, existe uma delimitação do tempo, do espaço,
do horário cronológico. E tudo isso nós colocamos na agenda, colocamos no encontro nisso que nós fazemos e nisso que nós fazemos. Uma lógica matemática. Porém, no encontro com as pessoas, ou no encontro com Deus, não existe lógica matemática como se 2 e 2 fossem 4. Ou seja, a gente não sabe o que vamos encontrar, não sabe a situação do outro. E nem mesmo a gente se conhece totalmente para saber quem é que somos nós, ou o que que nós vamos fazer nessa visita, o que que nós vamos encontrar. Ou seja, nós também somos um mistério, nós também somos um projeto em aberto, né? Ou seja, diante da situação, a gente também pode ter alguma reação, de medo, de tristeza, de dor, de vulnerabilidade. Ou seja, então nós precisamos estar preparados para isso que nós vamos encontrar e, ao mesmo tempo, também sermos sensíveis. É saber que nós somos médicos feridos. Nós não somos aqueles que vamos ajudar o outro como se fôssemos alguém que não tem sentimentos, alguém que não adoece. Nós somos médicos feridos, ou seja, também somos pecadores, ou alcançados pela graça. Então, nós não vamos como aqueles que são os mágicos, os gurus, aquele que tem a resposta pronta. Não, a gente vai com essa humildade para acolher o outro, para se encontrar com o outro. Encontramos com a situação, encontramos com um idoso, um doente, ou alguém que está sofrendo, somos nós que somos evangelizados. Então, a experiência da doença, do sofrimento, nos faz também sentir a vulnerabilidade do ser humano. E, ao mesmo tempo, sentir essa necessidade natural do outro. Assim como o outro precisa de nós, nós também precisamos do outro, porque todos nós somos desamparados. Nós no mundo, e desse mundo que nós não podemos cair ou não podemos sair, porque existe aqui uma situação que nos abarca, que nos abraça. Existe uma condição humana pecadora e sujeita também aberta à graça. Existe o mundo que é a criação de Deus, mas também existe aqui o mundo violento, o mundo de fragilidades. E o mundo no qual nós nos sentimos todos desamparados, como se a gente tivesse na casa, dentro do mundo, dentro da família, mas nos sentíssemos fora, desamparados. Diante, então, dessa realidade, que não é só do outro, mas também que nos toca, a doença, a velhice, né, o tempo, o espaço, a limitação, nós nos encontramos, então, diante de uma incerteza, né, diante de temores. E, por vezes, esse pavor, esse medo, essa situação impregna também nossa mente, o nosso coração, né? Encontramos-nos, então, em situações de impotência, ou seja, nós somos seres faltantes. Não somos seres que, como Deus, podem tudo, sabem tudo, somos oniscientes, onipresentes, onipotentes. Não, nós não podemos tudo. Nós também somos vulneráveis. Nós somos seres faltantes, impotentes. E é preciso trabalhar também com isso, tá? Ou seja, na verdade, é o encontro de dois desamparados, de duas pessoas sujeitas à fragilidade. E, obviamente, que aqui a gente não consegue controlar nem a cultura, nem a saúde, nem o corpo. Ou seja, por mais que a gente tenha desejos, que a gente tenha aqui coisas pré-estabelecidas na nossa mente, né, nessa lógica matemática, a gente acha que 2 e 2 sempre vai dar 4. Bom, em geral, a gente vai se encontrar aqui com desejo, mas com desejo faltante, né, com desejo que não é onipotente. Nós gostaríamos de ir até um doente, um idoso, numa situação de fome, de repente,
e resolver todos os problemas dessa pessoa. E não podemos, né? Então, o que que é que nós temos para oferecer para este que recebe a nossa visita, para este que nós vamos, então, ao encontro? O que vamos levar? O que encontramos, né? O que buscamos também com essa nossa visita? Como eu dizia antes, a vulnerabilidade nos obriga a questionar sobre o sentido da vida. A vida do outro, mas também a nossa vida. A vida vivida de modo solitário, a vida vivida de modo isolado e a vida vivida de modo coletivo, comunitário, fundamentada neste amor cristão. O sofrimento, em primeiro lugar, não pode ser visto como um castigo. Nós já superamos com o livro de Jó essa situação de uma teologia da retribuição, ou seja, quem é bom é abençoado por Deus e quem peca, e porque peca, é uma pessoa mal vista ou maldita, amaldiçoada e, portanto, castigada. Agora, nós cristãos não podemos ver o sofrimento, a doença, a velhice, enfim, as inúmeras situações como um castigo, né? O sofrimento tem também um significado. E a partir do sofrimento nós podemos amadurecer e conquistar uma maturidade resiliente. Ou seja, sofremos o impacto, não nos rompemos. Sofremos o impacto, vivemos o sofrimento, a doença, a idade avançada, os problemas da vida, como cristãos maduros que crescem sempre mais com a cruz de cada dia. Tá? O Papa Francisco diz na encíclica Fratelli Tutti, ou seja, todos somos irmãos, que a doença sempre tem um rosto. E aqui um segundo elemento importante. Nós não vamos olhar para a doença, para a velhice, para o sofrimento, mas vamos olhar para o enfermo, para a pessoa doente. Ou seja, a doença tem um rosto por quê? Porque a gente não está olhando somente uma condição, mas nós estamos olhando esse irmão que passa por essa ou por aquela situação. Né? O rosto das pessoas doentes, ou aquelas que se sentem ignoradas, excluídas, vítimas de injustiças sociais, e às quais são negados os direitos essenciais e fundamentais. Bom, são essas pessoas que nós temos aqui no nosso radar, né, na nossa mira. São pessoas que, por vezes, estão enfrentando alguma situação. Mas, por vezes, também a gente vai encontrar gente feliz, mesmo sofrendo, doente, a gente vai encontrar gente feliz, gente resolvida, gente determinada, gente cristã, gente que reza. E são nesses momentos que a gente, muito mais do que oferecer, a gente recebe. Né? Então, esse segundo elemento é importante. Nós vamos ao encontro de pessoas, não da doença, mas do enfermo. Todos nós conhecemos aquela história de Francisco de Assis, que passando por um leproso, sente nojo desse irmão leproso, e mais à frente, arrependido, volta e beija a ferida do leproso. Ou seja, na verdade, ele não beija a ferida, não beija a doença, mas beija o enfermo. Ou seja, nós precisamos olhar para o outro com esta clareza que esta pessoa tem um rosto, tem dignidade. E é isso que nós queremos ressaltar naqueles a quem visitamos, né? A sua dignidade. Existe, portanto, um encontro, uma proximidade, e essa proximidade, ou seja, me faço próximo de alguém, me encontro com alguém, é a expressão do amor do Jesus, que é o bom samaritano, do Cristo bom samaritano, que compadecido se faz próximo. De quem nós devemos ser próximos? De todos, né? Ou seja, o próximo é aquele de quem eu me faço próximo, e aquele de quem eu sinto a necessidade
de ir ao encontro, de criar uma relação de amizade, de amor, ou seja, uma expressão de amor do Cristo bom samaritano, que passa por nós. Tá? Mais uma vez, o Papa Francisco diz que esse serviço não é ideológico, ou seja, não se vai em busca daqueles que são pobres, que são doentes, que estão sofrendo simplesmente, mas se vai ao encontro de pessoas. E aqui a gente pode delimitar o tipo de sofrimento, ou seja, a gente não sabe quem está sofrendo, se é somente o pobre, aquele que tem fome, aquele que não tem emprego, ou se também é a pessoa que tem família, a pessoa que tem dinheiro, a pessoa que tem boas condições, mas, no entanto, é uma pessoa desamparada também, uma pessoa triste. Então, a gente não pode medir esse serviço pelas nossas fantasias ou por uma ideologia. Ou seja, a gente vai ao encontro de todos. Deus vem ao encontro de todos. A diferença aqui é que muitos não vão ao encontro de Deus. Muitos não correspondem ou não aderem à mensagem do reino de Deus. Nas diversas curas realizadas por Jesus, a gente tem aí um encontro concreto, né? A gente dizia antes que Jesus coloca em ênfase a sua missão. É a missão de um encontro que ama, que perdoa, que acolhe. Portanto, Jesus não age aqui de modo mágico, mas o seu encontro é fruto de uma relação interpessoal, ou seja, de duas pessoas de dois rostos, coração a coração, olho no olho. Ou seja, duas realidades concretas. E, portanto, o dom de Deus aqui oferecido é esse colocar de pé. Constantemente, Jesus vai dizer: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Ou seja, existe aqui um serviço de Deus pela humanidade, mas existe também uma correspondência, um diálogo daquele que se coloca com fé diante de Jesus. E, portanto, aqui, Jesus nos coloca de pé para que nós possamos andar. Não podemos aqui ser dependentes e não podemos olhar aqui o doente, aquele que sofre, o idoso, como um dependente. Sabe quando a gente encontra alguém que é cadeirante ou alguém que tem deficiência auditiva ou alguém que está com o braço quebrado, uma perna quebrada, etc. E a gente começa a falar alto com essa pessoa, começa a querer fazer tudo pela pessoa como se o outro fosse um incapacitado. Né? Ou seja, é preciso, em primeiro lugar, olhar para o outro com compaixão, mas não achar que o outro é um incapacitado, né? Que o outro é um demente. Não olhar o outro como dignidade. E se o outro te pede ajuda, ofereça ajuda. Mas não queira oferecer essa ajuda e fazer com que isso seja uma imposição. Ou seja, a nossa ajuda, o nosso cuidado é sempre uma oferta e nunca uma oposição. Ou seja, a gente não pode querer que o outro aceite aquilo que a gente tem a oferecer sem que o outro peça. Tá? A gente se coloca sempre à disposição. Ou seja, colocar o outro de pé, mas não querer andar com as pernas do outro, não querer comer no lugar do outro. Ou seja, nós precisamos permitir que o outro tenha dignidade, se coloque de pé e ande. Faça também o seu caminho, faça a sua experiência. Uma sociedade é tão mais humana quanto melhor souber cuidar dos seus membros frágeis e atribulados, e o fizer com uma eficiência animada pelo amor fraterno. Ou seja, a gente pode aqui ter preparo, ter técnica, e todo aquele que vai cuidar vai encontrar com alguém que precisa de cuidado. Obviamente que quem cuida é aquele que determina, é aquele que tem o poder, é aquele que tem força. E por isso eu dizia para vocês que a gente não vai impor a nossa força, o nosso cuidado, mas nós vamos oferecer o nosso cuidado, sempre com gentileza, sempre com sensibilidade, sempre com cuidado,
de não estar avançando, né, o espaço do outro, né? É preciso aqui ter a sensibilidade de que o outro te permita ir entrando no mundo dele, na história dele, né? Ou seja, é como aqueles que chegam, por exemplo, na cadeia, né, no presídio, e vai perguntando para os presos, para os detentos, que crime você cometeu? Ou seja, é uma invasão perguntar isso, né? Não é gentil perguntar isso. Ou seja, se o outro te diz, escute. Se você vai visitar um doente, uma pessoa idosa, ou em alguma outra situação, se a pessoa quer lhe contar a sua história, escute, mas não peça, né? Não avance o sinal, né? Seja sensível. Estou aqui à sua disposição. No que posso lhe ajudar? Mas não avançar aqui esse limite. Ou seja, respeitar o outro, mesmo que o outro esteja numa situação de debilidade, de fragilidade, de vulnerabilidade. Veja o quanto a gente é aqui invasivo com relação aos pobres, porque a gente vai ajudar, porque vai dar um prato de comida, porque vai dar um alimento, a gente acha que pode determinar tudo. Pode dizer que ele tem que ir em tal igreja, em tal religião, tem que fazer isso, fazer aquilo. Obviamente que não, né? Ou seja, independente daquilo que a pessoa é, nós vamos fazer a caridade. E vamos nos abrir ao outro para escutá-lo, né? E aqui nesse diálogo, obviamente, que vão aparecer elementos para a gente, então, evangelizar, né? E falar daquilo que, digamos, vem em segundo lugar, né? É preciso que as pessoas percebam em nós este Cristo compassivo, esse Cristo samaritano, que não se impõe, mas que ganha o outro pela caridade, pelo amor, pela capacidade de escuta, né? Ou seja, não se trata aqui de fazer uma evangelização por obrigação, por imposição, mas por atração. Ou seja, atrair as pessoas por esse cristianismo que é bom, que é feliz, que é manso, essa atração pela santidade, pela caridade, sem interesses. Infelizmente, tudo hoje busca interesses. E quando a gente faz algo com gratuidade, as pessoas ficam assustadas, desconfiadas, né? Ou seja, tanta caridade assim, tanta generosidade, às vezes até mesmo no seminário, né? Quando a gente é generoso, quando a gente é compassivo com o seminarista, eu percebo sempre, né, um pé atrás, uma desconfiança, né? Ou seja, está sendo mesmo bom ou tem algum interesse, está querendo saber alguma coisa? Ou seja, na relação com as pessoas, a gente perdeu essa gratuidade, essa confiabilidade, né? E é preciso recuperar isso no cristianismo. Ser pessoas confiáveis, ser pessoas que atraem pela bondade, pela alegria, pela esperança, pela gentileza. Ou seja, essa eficiência do amor fraterno. O Papa São João Paulo II, na Carta Apostólica de 11 de fevereiro de 1984, quando se celebra Nossa Senhora de Lourdes, ele falou nessa carta apostólica, Salvifici Doloris, dessa dor, desse sofrimento que é salvífico. E o próprio Papa aqui, e muitas vezes, falou da sua doença, do seu sofrimento, como um elemento evangelizador. Então, quando nós dizíamos que a doença e o sofrimento buscam um sentido, buscam um significado e buscam um para quê, significa que a cruz de cada um, né, são elementos aqui que a gente não pode tirar o sofrimento e a cruz do outro, porque tirando a cruz do outro, o sofrimento do outro, a gente muitas vezes também tira essa dimensão ou esse aspecto de salvação. Ou seja, cada um tem uma história com Deus, né? Aquele que sofre, aquele que está doente,
não é um maldito castigado por Deus, mas é alguém que faz aqui uma experiência de Deus, se encontra com Deus. E é preciso, então, a gente respeitar essa história de cada um com Deus. Bom, vivemos numa sociedade na qual se procura cancelar a dor, né? Temos horror à dor e ao sofrimento. Temos alergia à cruz e ao sofrimento. Cada vez mais nós queremos viver sem sofrimento, sem doença, sem a morte. Queremos cancelar tudo isso dessa memória pessoal e pública, né? Mesmo se essa doença, esse sofrimento se impõe. E muitas vezes através de uma cultura de morte, né? Ou seja, é preciso, obviamente, superar essa cultura de morte, mas não superar essa cultura da dor e do sofrimento, porque muitas vezes isso é caminho de salvação. Pense, por exemplo, uma pessoa, e existem aqui pessoas, existem doenças de pessoas que não têm dor, né? Quando a pessoa não tem dor, ela não percebe que ela está quebrada, que ela se corta, ou seja, ela só percebe quando vê sangue. Então, nós precisamos de dor, porque a dor também, ela protege. Nós precisamos de medo, porque quem não tem medo, corre perigo. Veja uma criança, por exemplo, que, não conhecendo o perigo de uma serpente, né, vai lá mexer com a serpente, pode ser picada e pode morrer. Vê um escorpião, ele vai brincar com o escorpião, porque ela não tem o senso de medo, né? Ora, nós temos que ter medo, mas esse medo sadio. Temos que ter esse sofrimento sadio, não pode ser doentio, não pode ser o medo doentio que nos paralisa. E tampouco pode ser uma cultura de morte, uma dor, um medo, uma coisa doentia, porque isso também faz mal, né? Nos tira o equilíbrio, nos tira a dignidade. Na Idade Média, havia uma preocupação com a arte de viver e a arte de morrer. Tanto é que, durante a vida, se educava para essa arte de viver e também na velhice se preparava para a morte, né? Existem ainda hoje livros e cada vez mais esses livros, essas literaturas estão retornando, ou seja, a arte de preparar-se para a morte, a arte de morrer, a arte do envelhecer. Ou seja, neste mundo cada vez mais egoísta, hedonista, que não quer sofrer, que não quer enfrentar a dor, nós temos uma geração fraca, ou seja, uma geração que sofre o impacto e se quebra, que não é resiliente. Uma geração que precisa tomar remédio para tudo, para dormir, para acordar, para se relacionar com o outro, para ser feliz, precisa tomar remédio para fazer sexo, precisa tomar remédio para ter proteína, ou seja, temos remédio para tudo, né? E não se sente, ou não se vive, não se experimenta como ela é na sua realidade, né? Então precisamos também saber envelhecer, saber crescer, saber nos preparar para a morte. E tudo isso, obviamente, que nos ajuda nessas situações em que nós vamos encontrar pessoas enfermas, pessoas que não sabem lidar com a enfermidade, pessoas que não sabem lidar com a dor e o sofrimento, com o luto, pessoas que não sabem enfrentar as situações de morte. E nós precisamos, então, ajudar essas pessoas ou nos ajudar a também a viver essa arte da vida que não é felicidade todo dia, né? Ou seja, não existe felicidade todo dia. Não existe pessoa, família, mundo perfeito totalmente. Existem baixos, altos e baixos. Existem alegrias e tristezas. Existe saúde, existe enfermidade, existe vida e morte. Assim como existe água e fogo, como existe dia e noite. Ou seja, a gente não pode se iludir achando que
todos os dias a gente vai ser feliz, todos os dias a gente vai ser agradecido, a gente vai agradar todo mundo. Ou seja, não vamos agradar todo mundo. E nem é absolutamente necessário agradar todo mundo, né? Ou seja, nós precisamos aqui criar a arte do bem viver, né? E que inclui, obviamente, a dor e o sofrimento. Então, é preciso falar também da velhice, da doença e da morte. É preciso falar da vulnerabilidade. Prefere-se imergir-se no presente, na cultura hedonista, descartável, do efêmero, ou seja, daquilo que é superficial, se distraindo com o trabalho, a busca da afirmação profissional, o consumismo, os divertimentos, ou seja, constantemente a gente está resistindo a esta arte do viver, esta arte do morrer, esta arte do encontro. Constantemente a gente está fugindo de tudo isso, nos distraindo em tantas outras coisas. Da pessoa que trabalha demais, que se ocupa demais, que busca muito divertimento, ou seja, consumismo, comer demais, festa demais, beber demais, ou seja, a distração também aí com o mundo da internet, ou seja, do que estamos fugindo? O que é que nós não queremos encarar? Ou seja, pessoas que continuamente vivem fora de casa, né? Pessoas que não suportam estar em casa. Veja que a pandemia do Covid-19 nos fez voltar para dentro de nós, para dentro das casas, e aí a gente encontrou uma situação um pouco estranha, né? De não suportabilidade com o marido, a mulher, com os filhos, né? E muita gente vive aí uma contradição, ou vive aí uma dor, um sofrimento, quando entra em casa, quando encontra-se com a própria experiência, né? Agora, imaginem uma pessoa que está doente, está acamada, está continuamente em casa, né? Ou seja, quanto sofrimento existe aí. E tudo isso tem que ser falado, tem que ser explorado, né? Ou seja, nós precisamos colocar para fora aquilo que está nos matando dentro. E o que é que está nos matando dentro? Ora é o pecado, ora é as desilusões, as frustrações, as histórias do passado, e muita gente está presa lá no passado, na melancolia do passado, ou muita gente está lá na frente, no futuro, sempre planejando, planejando e esquecendo de viver o presente, né? Então, do que é que nós estamos fugindo, né? E muitas vezes a gente vai encontrar, então, essa situação, né? Pessoas que estão em fuga, mesmo lá na cama, mesmo lá, né, em casa, sofrendo, etc., estão sempre em fuga, não vivendo o presente, presas no futuro ou presas no passado. E muitas vezes a gente vai encontrar aí pessoas que estão procurando a cura, que têm dificuldade da aceitação da sua realidade, né? Então a gente não tem que iludir as pessoas, mas também não tem que ser insensível, dizendo, olha, você vai morrer mesmo, a doença, essa doença aconteceu com uma tia, com uma vizinha, e você tem pouco tempo de vida. Bom, a gente não tem que também ser insensível a essa maneira, né? Mas também não tem que ficar iludindo, dizendo para uma pessoa que tem câncer terminal, né, que Deus vai fazer um milagre, que a visita trouxe já um milagre, que amanhã tudo vai ser diferente, né? Ou seja, não iludir, não criar falsas expectativas nas pessoas. Ou seja, nós precisamos tratar da realidade com maturidade, com sensibilidade, com serenidade, mas também com seriedade e com responsabilidade. Bom, apresento para vocês aí, diante dessas situações, né, de luto, sofrimento, perda de emprego, tantas situações que a gente vive em luto. E o luto, ele tem um processo, né? Ou seja, o luto não é para a gente viver durante 7 dias e depois, se tiver triste ainda, tem que procurar um psicólogo, um psiquiatra, tem que tomar remédio. Não, os antigos viviam um luto demorado, às vezes que durava anos. E tudo bem, não tinha problema nenhum.
né? Hoje a gente olha o luto, o sofrimento, como se fosse algo que a gente teria que viver isso em 2, 3 dias e depois tem que estar sorrindo, tem que estar bem, não precisa mais sentir saudade, e tem que dizer: olha, está no céu, está nas mãos de Deus, né? E todo mundo que morre está nas mãos de Deus, está já no céu. Ou seja, por que viver dessa maneira? Por que não encarar a situação e não respeitar a situação do outro, mas também respeitar a própria situação, né? Então vejam aqui os passos do luto, segundo a Elizabeth Kübler-Ross. A primeira fase é a negação, ou seja, constantemente nós vivemos em negação. Diante de toda situação desagradável, nós vamos negar. E vivemos, às vezes, do começo ao fim da vida em negação. Ou seja, é a defesa psíquica que faz com que o indivíduo acabe negando o problema. Tente encontrar algum jeito de não entrar em contato com a realidade, seja da morte de um ente querido, da perda do emprego, da doença, do sofrimento, da descoberta de um câncer de um filho, de um câncer do marido, da esposa, de uma mãe, de um pai, etc. Né? Ou seja, se vive aí um luto. Né? Pensemos, por exemplo, no nosso arcebispo, quando chegou aqui em Cascavel, né, descobre esse câncer, um homem jovem, obviamente que ele vive aqui um processo de luto, né? E obviamente que muitas vezes ele se perguntou, como nós nos perguntamos também, diante da doença do Dom Adelar, né, por que um homem tão jovem, com uma carreira pela frente, com uma vida pela frente? Com certeza nós também nos perguntamos por que que Deus chamou Dom Mauro, né? Tinha tantos anos ainda pela frente, estamos tão felizes com ele, né? Por que que morreu minha mãe? Por que morreu um parente, um amigo de Covid e outros se salvaram? Deus amou aqueles que se salvaram e não amou aqueles que morreram? Olha, cuidado com isso. Cuidado porque a gente coloca as pessoas em situação de conflito, de crise, e vamos achar que aqueles que não sofrem são abençoados, enquanto que aqueles que estão doentes, sofrendo, não são agraciados ou abençoados por Deus. Ou seja, todos aqueles que morrem, que vivem, que enfrentam situações diversas, fazem aqui um caminho, né? Ou seja, a doença age nos corpos de modo diferente, porque os corpos são diferentes, as pessoas são diferentes, né? Muitos de nós tomamos mais sol do que o outro, comemos melhor do que o outro, dormimos melhor do que o outro. Ou seja, aqui a gente precisa pensar que a velhice, ela é primária, ou seja, o tempo nos envelhece e nos faz experimentar algumas doenças, algumas debilidades. Agora, existe também uma velhice secundária, né? Ou seja, algumas pessoas envelhecem como outras, mas envelhecem mais, porque não dormem o suficiente, trabalham demais, comem mal, consomem álcool, consomem, ou seja, elementos aí químicos, né? Ou seja, não é igual para todos, é diferente. Os corpos respondem diferente, segundo a cultura, segundo a alimentação e etc., né? Segundo o estresse da vida, ou a vida mais calma, etc. Cada um tem uma maneira de responder, né? E a gente não pode olhar tudo isso como se fosse simplesmente uma mágica, ou como se Deus escolhesse esse ou aquele para viver dessa ou daquela maneira, né? Então, vejamos aí quanta negação, quanta resistência com a história de vida, com a realidade de cada um, né? E, obviamente, que a gente vai ter que respeitar também essa negação ou esse momento que aquela pessoa que a gente vai encontrar lá na casa, que a gente vai visitar, que momento é esse que a pessoa está vivendo, né? Ou seja, em que fase ela está. Então, a gente precisa ter sensibilidade e respeitar esse momento que o outro está vivendo, né? A segunda fase é a raiva, ou seja, quando a gente não consegue controlar as coisas, vem a raiva, vem a revolta, revolta com o mundo, revolta com Deus, revolta com o outro.
E daí a gente chega lá na casa para visitar alguém, o doente, o idoso, etc., ou mesmo na nossa casa, nas nossas relações, a pessoa está com raiva, está brava, né? Ou seja, o que que é que ela está vivendo? Que raiva é essa? Que revolta é essa? Ela se sente injustiçada, passa mal com essa situação, está em negação, e a gente, obviamente, que não tem uma resposta para isso. A gente não vai fazer um milagre, uma mágica e mudar a vida da pessoa, mas a gente pode colaborar ouvindo, compreendendo, estando ali presente, ao lado, né? Tomar o outro pela mão, ser aqui o apoio, né? Ou seja, se colocar também ao lado do outro com maturidade, né? E não com fantasias. O terceiro momento, então, é a barganha. E aqui a gente é perito nisso, né? Ou seja, quando a gente quer algo, a gente vai rezar mais, vai fazer novenas, vai fazer promessas, vai fazer jejum e vai prometer coisas para Deus, prometer coisas para si mesmo, prometer coisas para os outros, né? É a fase em que nós começamos a negociar, começando conosco, com os demais, com Deus, né? E o discurso é: vou ser uma pessoa melhor, serei mais gentil, mais simpático, vou ter uma vida mais saudável, vou rezar mais. E depois vem, obviamente, depois dessas promessas, desse entusiasmo, a realidade, né? Quando a gente sai, por exemplo, de um retiro com um monte de propósitos, ou quando começa a quaresma com um monte de propósitos, e depois a gente não consegue cumprir, a gente fica desgostoso, a gente fica frustrado. Mas veja, o quanto que nós jogamos com a fantasia e esquecemos da realidade. Vamos conseguir mesmo fazer isso? E às vezes a gente até envolve outras pessoas, né? Ou seja, faz promessas para o outro cumprir. Então veja quanto a gente tem que tomar cuidado aqui com essa barganha, né? A quarta fase. A quarta fase é a depressão, né? Nessa fase, a pessoa se retira para seu mundo interno, se isolando, melancólica e se sentindo impotente diante da situação, tá? Ou seja, a gente vai encontrar aqui muito disso nas pessoas que a gente vai encontrar pelo caminho. Ora nós, ora os demais, ou seja, pessoas que estão depressivas, angustiadas, sofrendo, melancólicas, né, impotentes diante da situação. E daí, o que fazer? Ou seja, a gente vai resolver o problema de todo mundo? A gente é assim tão onipotentes que a gente vai simplesmente lá com uma visita e tudo vai ficar bem, vai ter um final feliz, tudo vai ser colorido? Ou seja, que pretensão é essa, né? Ou seja, nós precisamos aqui olhar de frente para a realidade do outro, né? E o outro está vivendo isso. E não é porque a gente vai lá que vai resolver tudo, mas pode ajudar, pode dar luzes, né? O escutar o outro, o estar com o outro, tá? E obviamente que aqui entram as conversas de comadre, né? Ou seja, nós temos que tomar muito cuidado quando o outro diz da sua história, da sua realidade, a gente quer ganhar do outro, né? Ah, mas eu sou mais depressivo, eu estou mais angustiado, né? Meu problema é maior. Não se trata de falar das suas coisas neste momento. Você vai falar das suas coisas no outro momento, para outra pessoa. Mas se trata de ouvir, de estar com o outro. Você é o cuidador. Você é a pessoa que vai olhar nos olhos do outro e vai acolher, vai ser sensível, vai atrair o outro também para que ele possa enxergar ou ver o seu problema, não com desesperança, com pessimismo, mas olhar os seus problemas com realidade e ver aí também possibilidades, né? Não vamos viver do 8 ao 80, mas vamos descobrir que entre o 8 e o 80, nós temos 72 outras possibilidades, né? E até interessante que Jesus, quando envia os discípulos, envia 72, né?
Talvez para isso mesmo, né? Para dizer para a gente que nós não somos ferro e fogo, nós somos isso e acabou, né? Radicais, duros demais, mas que nós somos sensíveis, que nós somos pessoas que podemos nos recriar, nos reinventar, né? Ou seja, a graça de Deus vai construindo aquilo que Deus mesmo começou e nós vamos cooperando com essa graça de Deus. A quinta fase é a aceitação, a resiliência em ato. Ou seja, quando nós sofremos um impacto, mas aceitamos, né? É o estágio em que o indivíduo não tem desespero e consegue enxergar a realidade como realmente é, ficando pronto para enfrentar a perda, o sofrimento, a doença e a morte, e vamos dizer, tudo bem, né? A situação é essa, tudo bem, enfrentamos a morte de alguém, enfrentamos o desemprego, enfrentamos a fragilidade, a frustração, tudo bem, né? Vamos enxergar isso com olhos positivos, ou seja, a crise é uma chance para o crescimento. Ou seja, se não existe vida feliz todos os dias, existe aqui vida que nos coloca diante dos desafios, dos obstáculos. E nós, então, vamos superar esses obstáculos. Eu me lembro bem, e isso me ajudou enormemente quando eu fui fazer o meu doutorado na França. Era, de fato, uma coragem, uma loucura também, mas era um sonho, né? Ou seja, eu queria conhecer, desde criança, vários países, falar várias línguas, e fui me aventurando, né? Bom, e quando eu cheguei na França, eu não sabia falar muito bem a língua e precisava já cursar algumas matérias. E eu cursava um seminário, e no seminário todo mundo precisava falar, tinha que discutir assuntos e fazer um relatório de cada um dos encontros. Bom, e eu fui ficando por último, porque não conhecia bem a língua, e quando todo mundo fez os seus relatórios, só sobrava eu, e o professor disse assim: agora não tem escapatória, você tem que fazer o relatório, né, tem que escrever e falar aqui para o seu grupo. E eu disse para o professor: eu vou tentar. E ele me olhou, né, me olhou nos olhos fixos e disse assim: eu não estou te pedindo para tentar, estou te pedindo para fazer. Tá? Bom, e naquela semana, obviamente que eu sofri, que eu chorei, que eu tive que me reinventar, tive que me esforçar, tive que buscar ajuda, mas eu não fiquei lá no canto chorando, dizendo eu não consigo. Ou seja, eu tive que correr atrás porque era o meu sonho, porque eu queria aquilo, eu estava ali e não estava ali para ficar chorando, né? Bom, e fiz o relatório, li o relatório, discuti o relatório e continuei meu doutorado, né? Na minha defesa, depois de 3 anos, 3 anos e meio, por aí, na presidência da banca estava esse professor. Daí eu relembrei para ele esse tema. Eu disse para ele: olha, se hoje eu estou defendendo meu doutorado, se eu terminei, né, com todas as dificuldades, né, foi porque o senhor me disse: não estou te pedindo para tentar, estou te pedindo para fazer. Né? Ou seja, isso para dizer para vocês que não adianta ficar só chorando em negação. Nós precisamos entrar nessa aceitação, né? Ou seja, quando nós aceitamos, nós vemos possibilidades. Quando nós aceitamos, nós olhamos a crise como um passo, né? Olhamos o pecado e não ficamos lá no pecado, no sofrimento, mas vemos a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, e nós então vamos nos santificando, porque nós não ficamos chorando, nos lamentando, mas vamos para frente, né? Superamos a crise, superamos o pecado, ajudamos o outro a se libertar dessas situações, dessa cultura de morte. Né? Respeitar, então, o tempo de cada pessoa. É importante que não exista uma sequência desses estágios de luto, ou seja,
não passamos aqui um mês em cada fase, né? Ou seja, tem pessoas que vivem uma coisa mais do que outra, tem pessoas que têm dificuldade, levam mais tempo que outras, ou seja, é preciso respeitar o momento de cada um, né? Ou seja, é preciso respeitar o outro, né? Aí a gente vai encontrar vivências, sentimentos, pensamentos muito diferentes, né? E talvez até nós estejamos vivendo um luto, né? Agora, a gente não vai lá para falar do nosso luto, mas a gente vai lá com essa vivência, essa experiência, a fé, a esperança, a caridade, para ajudar o outro também nessa sua experiência. E aqui, Rodrigo, não sei se eu consigo passar esse vídeo, vamos tentar? Me digam aí se vocês estão vendo ou não. Tá, grande coisa. Provavelmente nem areia movediça. Vou dar boas risadas com a galera quando lembrar disso hoje à noite. Ah, perfeito! Cara, areia movediça estúpida, floresta estúpida. Quero morder a cara de alguém. Filha, essa floresta estúpida. Cara! Você está aí, Deus? Sou eu, girafa. Escuta, se você me der uma nova chance fora dessa areia movediça e tal, eu prometo, não mijarei mais em cima das suas pequenas criaturas. E aí, temos um acordo? Sabe de uma coisa? Eu tô de boa. Eu aposto que no paraíso tem mais folhas suculentas do que eu possa comer. E cada um tem sua própria máquina de raspadinha. Isso, leve meu doce morte. Eu aguardo pelo seu doce abraço. O quê? Acho que cheguei no fundo. Estamos voltando para nossas salas aí. É a girafinha. Ai, ai. Conseguiram ver a girafinha? Alguns compartilharam no WhatsApp aqui que conseguiram ver. Eu Uhum. consegui ver aqui também. Mas é assim mesmo, né, padre? A girafinha é um pouco mal educada, ela fala uns palavrões, mas Fala, ajuda a gente a entender, né? fala bastante, mas assim é a linguagem clara, né? É a linguagem clara. Muito bem. Bom, continuamos então? Podemos continuar assim, pode dar sequência, padre. Ok. Bom, então, pessoal, a gente já entendeu que o sofrimento é parte da vida, né? Enquanto a gente está tentando aí evitar o sofrimento com os remédios sedativos, a gente precisa então entender que o sofrimento nos dá grande maturidade humana e também nos possibilita essa relação, essa troca de experiência com aqueles que sofrem, com aqueles que visitam, que ajudam. Tomando aí o texto de Lucas, do bom samaritano, o bom samaritano é aquele que se aproxima daquele que está à beira do caminho e se debruça sobre ele, né? Para a gente entender, então, que esse cuidado, esse debruçar-se sobre o outro, para olhar o outro, tem um princípio aí, já daquilo que na Idade Média, os hospícios, né, e mais tarde os hospitais, as clínicas, entenderam que se oferecia um refrigério, ou se oferecia uma ajuda, né, àqueles que estavam a caminho, né? Se oferece descanso àqueles que estão caminhando.
E a gente também vai oferecer esse refrigério, esse descanso àqueles que estão sofrendo, tá? Então, daí, hospitais, clínica, né, que do grego é kliné, ou seja, é um procedimento de observação direta e minuciosa, ou seja, é inclinar-se sobre o leito para observar o doente e o enfermo. Então, essa visita é um inclinar-se para estar com o outro, para olhar o outro, assim como o bom samaritano faz com aquele que está à beira do caminho. Então, os cansados, exaustos, eles recebiam também um socorro imediato, um alívio, né? E também os doentes e moribundos encontravam assistência física e espiritual. Bom, nós estamos nesse grupo daqueles que oferecemos essa ajuda espiritual, física e também uma ajuda psicológica, porque a gente vai ao encontro do outro, a gente se inclina sobre o outro para olhar o outro, né? Para estar com o outro. E a partir então dessa sensibilidade, né, de Jesus para com os enfermos, para com os pecadores, que vai também se originar essa ideia de levar a palavra de Deus, a Santa Eucaristia, àqueles que estão impossibilitados de estar conosco na comunidade paroquial. Ou seja, nós vamos também nos inclinar sobre esses que estão ausentes. Ou seja, é uma visita espiritual, fraterna, que gera um calor do amor. Como bom samaritano, vamos também deitar azeite e vinho nas feridas daqueles que sofrem. E a igreja não pode se privar desse cuidado. Deve oferecer, então, esse sinal permanente de amor divino, né? Em busca da cura das almas. Se trata disso, de dar alívio, de dar consolo, mas, acima de tudo, de buscarmos também esse bem espiritual das pessoas. Essa assistência paliativa, hoje se fala muito de cuidado paliativo, né, com aquelas pessoas que sofrem, com aquelas pessoas que não têm muitos recursos, né, de saúde. Bom, e nós também falamos de um cuidado paliativo, de uma assistência paliativa, de um elemento espiritual que deu ao enfermo, ao idoso, a sensação de um pallium, aí do latim, isso quer dizer dar um manto, ou seja, abraçar o outro com este manto da caridade, do amor, do cuidado, para que eles possam se refugiar também neste momento de dor e sofrimento. Então, esse pallium, esse paliativo, a nível espiritual, é a visita. Mas é a visita de Jesus através de nós. É a visita da igreja através de nós. Na pessoa do doente, podemos curar sempre o nosso Salvador sofredor, unindo-nos a ele. Essa é uma fala da Hildegard Burjan, fundadora das Irmãs da Caritas Socialis, ou seja, uma mulher que se debruça também para cuidar dos doentes, dos enfermos. Ou seja, quem é que nós encontramos na pessoa do doente? O próprio Cristo. Quem é que visita? O próprio Cristo, através de nós e da nossa caridade. O filósofo francês Luc Ferry, ele recorda que, às vezes, nós estamos sempre presos no passado ou no futuro. Nós já falamos disso, né? Ora, estamos lá presos nas histórias, na nossa história, nos nossos sofrimentos. Ora, estamos lá na frente. E precisamos aqui viver o presente, né? Oferecer aqui esse consolo ou esse bálsamo da esperança. Sempre achamos que a vida ou foi melhor, passado, ou vai ser melhor. Mas esquecemos do presente. Como construímos a partir do passado e como construímos o futuro. Se trata, então, de
preencher esse tempo presente com o amor fati, ou seja, com o amor do fato, ou seja, com este amor que dá sentido à história, que dá sentido, então, a esse sofrimento e à vida do outro. O cardeal Vantuan, já falecido, né, um bispo vietnamita que passou 13 anos na prisão, ele falava justamente disso, né, que a gente sempre está esperando, quando se está na prisão, a libertação, e se esquece do presente. E ele dizia, é preciso preencher o presente. Então, essa visita é esse palio, este manto de amor efetivo, eficaz, que acolhe o outro, mas que leva também ao outro Deus concretamente, né? Ou seja, assim como Jesus visitou a sogra de Pedro, restabeleceu sua saúde, curou a filha de um chefe. Então Jesus, obviamente que é Deus, né? E Jesus, na sua misericórdia, no seu amor, cura, pode curar, né? Ou seja, nós também oferecemos essa presença do Cristo que cura, que liberta, que salva, ou essa presença do Cristo que nos ajuda a viver este momento de dor com serenidade, com responsabilidade, levando sempre essa ternura e devolvendo a paz a cada coração, né? Ou seja, não de modo mágico, não do dia para a noite, mas num processo, né? Num processo de preparação para que essas pessoas façam também o seu luto, né? Saiam da negação, né? Da raiva, da barganha, até aquele momento de aceitação e de transformação, de transfiguração da sua realidade. A pergunta é, a quem encontraremos? Né? Aí a gente vai encontrar pessoas que estão já numa idade avançada, numa doença, pelas situações naturais, ou vamos encontrar também pessoas que vivem aí essa velhice. Pessoal, estão me ouvindo? Será que foi só o do padre que caiu a conexão? Eu estou de volta. Caiu minha conexão aqui. Ah, eu imaginei que tivesse caído, que ficou tudo um silêncio. Sim, caiu. Pronto? Tudo certo? Tudo certo. Ah, então tá bom. Tá bom. Tá, então a gente estava dizendo ali dessa família que nós vamos encontrar. Não vamos encontrar apenas uma pessoa sozinha, doente, isolada, né, sofrendo, mas vamos também encontrar aqui uma família. Não fazer comparações, não contar histórias, não amenizar a situação, não recordar coisas próprias ou dizer que tem uma tia ou uma amiga que teve a mesma coisa e que morreu em pouco tempo. Então, sejamos aqui dramáticos, né? Sejamos cuidadosos com aquilo que a gente vai dizer e como vamos dizer, né? Não agir aqui como aqueles que sabem tudo, como aqueles que vão fazer uma mágica, como aqueles que são deuses, que vão resolver toda a situação, né? Ou seja, é preciso aqui a gente ter pés no chão, né? Ou seja, agir de modo realista, sensível, sabendo que a gente vai levar um bálsamo, mas a gente não leva só o bálsamo, não acolhe somente o doente, mas também o seu entorno, os seus. Né? E aqui também a gente vai encontrar muitas situações. Né? Não vamos lá para oferecer receitas, né? Remédios, chás, benzimentos, simpatias e exorcismos. Ou seja, saber aquilo que nós estamos preparados para dar. Né? Não falar sobre aquilo que não se sabe, evitar opiniões, achismos desnecessários e evitar também o senso comum. Né? Quando a gente não sabe o que dizer, não diga nada. Né? Seja, se reza, se fala da palavra de Deus, ou seja, se está próximo, se está presente. Lembremos que nós levamos com a nossa visita a visita da igreja, a visita de Jesus. É Jesus quem perdoa, ama, liberta, perdoa,
perdoa, já falei, e cura, né? Ou seja, é Jesus através de nós, dos nossos lábios, das nossas mãos. O cuidador também precisa de cuidado. Somos médicos feridos. Ou seja, nós também precisamos de cuidado, também precisamos nos preparar como estamos fazendo neste momento. E precisamos também nos precaver, porque às vezes a gente vai encontrar situações, né, difíceis, ou seja, que também nos fragiliza. Pense, por exemplo, se a gente vai visitar um doente que tem uma doença contagiosa. Também nós precisamos nos preparar, usar máscara, proteger o outro, mas também se proteger. Não agir como se a pessoa fosse um incapaz, simplesmente um paciente, um passivo. O outro é sujeito, seja idoso, enfermo, o outro é sujeito, que deve ser escutado, deve participar dessa oração, dessa visita. Ou seja, incluir também a família, né, os entes queridos, aqueles que estão ao redor desta pessoa. Ou seja, respeitar aqui a rede, né? Ou seja, aqueles que estão ao redor do convívio dessa pessoa. Tá? Estamos lá por causa desse doente, né? Ou seja, olhar essa pessoa como, de fato, a pessoa que é o centro da nossa visita, né? Do nosso cuidado. O momento de enfermidade é sempre um período de fragilidade, muitas vezes de solidão, em que a pessoa faz a dolorosa experiência da fragilidade, dos limites, da vulnerabilidade, da finitude da vida. Então, pensar que a pessoa está lá muitos dias, muito tempo, né, vivendo essa situação. Muitas vezes se vive aí também o distanciamento da família, dos amigos, da igreja, da sociedade. E então a gente também precisa pensar que essa pessoa que antes era muito ativa, tinha saúde, né, fazia suas coisas, agora depende de outros. E nem sempre a gente tem paciência, a família tem paciência para cuidar de alguém que está enfermo, né? Então, precisamos pensar também que este momento é um momento de alegria, de encontro. No leito de dor encontraremos o próprio Cristo sofredor, né? Ou seja, a graça de Deus vem para curar e salvar. E precisamos pensar que a vida, a doença, a morte, o sofrimento, o pecado estão sempre interligados, tá? Então, a gente não vai lá simplesmente para fazer considerações médico-científicas, né? Isso é para os profissionais de saúde. Ou seja, a gente não vai como profissionais de saúde, a não ser que alguém seja, de fato, um profissional de saúde que concilie as duas coisas, mas nós vamos lá para essa consideração religiosa e de fé, tá? Então, ter claro qual é o objetivo da nossa visita. Obviamente que a gente não vai lá rezar e o doente, de repente, precisa de uma ajuda, precisa de água, precisa de alimento e tal. A gente vai tratar do doente e vai olhá-lo de modo integral, né? Mas é preciso ter claro que a nossa visita é religiosa, né? E uma visita de fé. Vamos encontrar, então, sofrimentos físico, moral, psicológico e espiritual. Todo tipo de sofrimento. E diante desses sofrimentos, nós vamos afagar de modo materno, como Deus faz. A nossa visita é esse afago materno de Deus, né? E, ao mesmo tempo, nós vamos lá para ser curadores. O curador é aquele que zela pelo patrimônio, né? Ou seja, nós somos também curadores desse grande patrimônio que são nossos irmãos, de modo especial, aqueles que sofrem. Por isso, tratar com zelo, ter bom trato, inquietar-se, preocupar-se, ter desvelo, dedicação pelo próximo, responsabilizar-se por alguém, tomar conta. O pediatra e psicanalista, o inglês Donald Winnicott, falava dessa teoria do holding, que significa esses dispositivos de apoio, sustentação, proteção.
sem os quais o ser humano não vive. Ou seja, esse cuidado, esse care, é a vontade de cuidar e a necessidade de cuidado. E aqui a gente tem não somente o idoso, o enfermo, mas também tem os bebês. E com eles também, todos nós precisamos dessa sustentação, desse apoio, dessa proteção. Não vivemos sem isso, não vivemos sem esse cuidado. Tá? Ou seja, o ser humano cuida enquanto está no mundo em que vive. Ou seja, a todo momento nós estamos cuidando e sendo também cuidados. A palavra de Deus diz que ainda que o pai e a mãe abandonem, o Senhor nos acolhe. Ou seja, sempre há alguém que faz a função de mãe e de pai. Sempre há alguém que é um cuidador com Jesus. Assim como Jesus é solidário com a humanidade, nós também nos tornamos solidários com a humanidade. Saber como proceder, então, na visita, nos indaga que rito utilizar. Ou seja, o que nós levamos nessa visita, além da nossa presença, a presença de Cristo, da igreja? Ter a sensibilidade de adaptar-se a cada situação concreta, encontro pessoal e solidariedade cristã. Não vamos lá para falar de política, futebol, mas vamos lá para levar Deus. Levamos então ao enfermo a promoção de saúde, porque toda visita é também promover a saúde. Levamos a palavra de Deus, levamos água benta, lembrando o batismo, levamos o Espírito Santo, e às vezes, como é bom a gente colocar a mão na cabeça de alguém, tomar pela mão e dizer: eu estou aqui com você. Ou seja, sem dizer muitas coisas, mas rezar juntos, é, impor as mãos e pedir que o Espírito Santo de Deus venha sobre esse doente. Mesmo que a gente não tenha as mãos ungidas como o padre, mesmo que a gente não tenha a, a capacidade ali de administrar os sacramentos, mas o quanto essa nossa presença, o quanto esse nosso tocar é também sacramental, né? Quando se precisa, então, a gente vai chamar o sacerdote para dar a unção dos enfermos, para a confissão, para a Eucaristia, mas, em primeiro lugar, nós, nesse cuidado, levamos Jesus na forma de viático, ou seja, levar alívio e consolo, que fortalece e reergue. Ou seja, não estamos nós sozinhos. Cristo está ali e nós estamos com Cristo. Agostinho dizia assim: se nós tirarmos a palavra, tirarmos o Espírito de Deus, tirarmos Deus, só sobra o elemento. Se a gente tirar, então, essa palavra que é Cristo, o que a gente vai ter? Vai ter um encontro de amigos, né? Vai ter somente uma relação interpessoal. Mas quando nós levamos Cristo, levamos a Eucaristia, levamos os sacramentais, nós temos ali um encontro que é muito mais do que uma relação humana, mas é um encontro entre o divino e o humano. Ou seja, Deus e essa pessoa que tanto necessita se encontram. Nós somos esse elo, somos a mediação entre Deus e essa pessoa. Veja que os gregos, né, quando falavam desse efodium viaticum, né, ou seja, como se nós tivéssemos ali a bolsa com o viático, com a Eucaristia. Para os gregos e romanos, isso indicava a refeição oferecida àqueles que vão iniciar uma viagem ou as provisões de alimentos, né, e dinheiro para se prover alguma coisa durante a viagem. Bom, nós nessa viagem, nessa visita, também oferecemos esse esse imbornal, né? Ou seja, esse efódium viático, ou seja, aquilo que é necessário para que o doente receba o consolo. Seja a palavra de Deus, seja a Eucaristia, seja a nossa oração, é também essa refeição, é também essas provisões para alimentar este que muitas vezes está lá sozinho, está ausente da comunidade paroquial, da comunidade cristã.
Oferecemos, então, um socorro espiritual a esses fiéis enfermos, idosos ou moribundos, ou quem quer que seja, seja qual situação que esteja vivendo. Então, veja que na Eucaristia, nós deveríamos fazer, levar a comunhão, né, os messes, os ministros da comunhão eucarística, logo depois de receberem também a comunhão na missa, deveriam ser abençoados e enviados pelo presidente da celebração para levar a comunhão aos enfermos. Ou seja, nisso nós lembramos que esses irmãos fazem parte da igreja, da comunidade cristã. E assim como nós nos alimentamos à mesa da palavra e da Eucaristia, nós também levamos a palavra, a Eucaristia, a oração, a solidariedade para os irmãos enfermos. Então, isso na medida do possível, não é? Ou seja, na minha comunidade paroquial, quando eu trabalhava em Londrina, eu logo depois da missa, no domingo da manhã, abençoava os ministros e enviava, então, alguns ministros, né, que tinham a disponibilidade para visitar os irmãos enfermos. Daí isso marcava a comunidade, isso também marcava os irmãos enfermos, porque se sentiam, assim, muito acolhidos, presentes na vida dessa comunidade que rezava por eles e que estava lá presente no seu leito de dor. Nós precisamos, então, nessa dimensão eclesial, comunitária, estimular a presença, a visita, se possível também dos familiares e amigos, né? Ou seja, criar aqui uma rede de apoio, criar vínculos. Devemos assistir aos enfermos, aos idosos, de modo terapêutico, ou seja, não só dando remédios, mas acima de dar remédios ou alimentos, nós precisamos ser o remédio, ser presença e ajudar naquilo que o doente necessitar. Se nós não podemos fazer, criar condições para que eles possam receber também aquilo que necessitam. Ou seja, esse olhar integral e espiritual da nossa parte, de fé, mas também promovendo aquilo que eles precisam. Ajudar eles a lidar com a solidão e as fragilidades da própria idade, da própria condição, né? Ou seja, essa sensibilidade de que nós dizíamos desde o início da nossa fala. Se for preciso, então, chamar o padre para esse rito continuado. Sacramento da penitência, confissão para aqueles que têm condições de se confessar, unção dos enfermos com a absolvição geral, né? E aqui dar aos enfermos a indulgência plenária, né? Esse é o papel dos padres, né? Então, os ministros ajudem também os padres, né? Digam, padre, aquele doente precisa da confissão, precisa da unção, precisa da Eucaristia, né? Então, aquilo que vocês podem fazer, façam. Aquilo que não podem, peçam ao padre que faça, né? Mas aqui se cria já esse rito continuado, essa rede de apoio, né, cristão e também social. Lembrar, então, que a comunhão é o refrigério, né, o consolo. Em primeiro lugar, na comunhão está o sacrifício redentor de Cristo. A Eucaristia é o sacrifício de Cristo, o seu corpo e sangue dado a nós e também àqueles que mais necessitam. Esse refrigério era o costume romano do banquete fúnebre, ou seja, eles se reuniam em determinados dias, no terceiro, no sétimo e no 30º dia, para junto do túmulo recordar o defunto. E comiam então em volta, faziam refeições fúnebres, lembrando e comemorando os defuntos. Bom, nós fazemos isso quando nós celebramos a Eucaristia, seja no 7º dia, no 30º dia, mas nós também fazemos isso quando nós estamos ali ao lado daqueles que sofrem, né? Na enfermidade, na velhice, numa situação de luto também com a família. Quantas coisas nós podemos fazer, né, aqui para ajudar as famílias enlutadas e, de modo especial, ajudá-las a passar, né, nessas fases do luto, desde a negação até a aceitação. Superar, então, a cultura de morte e em torno da morte. Ou seja,
desviar um pouco o nosso olhar da morte, né, da doença, do pessimismo, e instaurar uma cultura do encontro, da promoção da vida, da esperança e do cuidado, né? Ou seja, com a palavra de Deus, a Eucaristia, a nossa oração tem que ser também uma oração, uma visita de promoção da vida, da esperança, do cuidado. A visita é um refrigério, é um consolo, um bálsamo para o doente, para o idoso, para o moribundo e também, obviamente, para a família. Tá? E, por fim, a, a nossa visita é uma bênção, é abençoar. Ou seja, enquanto muitas vezes nós, na nossa irritação, xingamos ou maldizemos, né? Ou seja, dizemos palavras que geram sempre morte e desgraças, ou seja, essa é a maldição, ou seja, a coisa maldita, ou seja, a palavra não dita de modo bom, tá? Ou seja, a palavra de xingamento, né, de agressividade, de violência, tá? E muitas vezes lá na família a gente vai encontrar muito isso, né? As pessoas que cuidam que estão cansadas, as pessoas que cuidam que não têm mais paciência, que são esgotadas. Quanto nós precisamos também cuidar daqueles que cuidam, tá? E aqui também a gente pode criar uma rede na comunidade para ajudar essas pessoas, né? Ajudar, às vezes, com os cuidados, né? Com fraldas, com alimentos, com a limpeza da casa. Tantas coisas a gente pode fazer, né? Então, em vez de ficar olhando as coisas que não deram certo, as desgraças da vida, vamos abençoar, vamos pronunciar essa palavra de bênção, né? Proferir uma palavra boa, proferir uma ação boa. O mundo pode ser melhor, o mundo pode contar comigo e com você, né? Ou seja, em nome de Deus, né? Em nome dessa bondade, dessa generosidade, nós podemos, de fato, nos dirigir aos homens e mulheres do nosso tempo e nos dirigir em nome de Deus para criar, então, essa cultura da comunhão do bem, né? Então, nessa minha fala, tudo aquilo que nós refletimos nessa noite, de certa maneira, tem que ser pensado, tem que ser digerido por nós, né? E aqui a gente poderia, né, no nosso ministério, fazer muito, muito bem, né? Então, gente, olha, a gente vê por aí, né, tanta briga na internet, né, briga por vestes, briga por isso, briga por aquilo, né, e a gente às vezes está esquecendo do essencial, né? O essencial é Cristo, né? E quando a gente tem Cristo, a gente consegue avançar muito na caridade, na liturgia, no bem da paróquia, na comunhão com as pessoas. Então é isso que eu convido você, né? Que essas nossas visitas, que esse nosso trabalho, que esse nosso cuidado, essa nossa resiliência quando vem o sofrimento, seja para nós, então, essa boa crise que nos faz superar tantos obstáculos e faz, então, que a gente viva uma vida magnânima, né? Um coração dilatado, um coração que, encontrando Deus, se torna grande e capaz de acolher os demais, de modo especial aqueles que mais necessitam, né? Então, vamos formar entre nós essa rede de apoio, essa rede de caridade eficaz. Vamos também nos ajudar, vamos rezar juntos, vamos nos amar, né? Vamos, mais do que ficar criticando os demais ou vendo os defeitos dos demais, né, procurar de fato que a gente viva esse mundo novo que já está plantado por Jesus em nossos corações, em nossas igrejas e na sua criação no mundo, né? Bom, Rodrigo, essa é a minha fala. Agora, eu sei que já estamos mais ou menos no horário, mas eu queria me colocar à disposição também para perguntas, comentários, né? Aquilo que vocês precisarem, agora eu estou à disposição. Ô, padre, muito bem. Nossa, foi muito bem colocado. Eu acredito que para cada um de nós que está online aí, nós estamos em 136 conexões. Dentro dessas conexões, muitas são paróquias, né? Que tem um grupo grande aí. E lembrando as palavras do nosso saudoso Dom Mauro, como o senhor lembrou lá durante a apresentação,
Dom Mauro sempre falava muito para nós que essa é a primeira missão nossa, é a visita ao doente. E ele enfatizava e deixava muito claro para cada um de nós: vocês estão sendo instituídos, enviados ministros para visitar os doentes, para ajudar o padre a descobrir onde que estão esses doentes. Sozinho o padre não tem tempo. Não é para enfeitar o presbitério, não, né? Ele falava assim e brincava. E então é de grande importância esse assunto. Acredito que cada um, eu pude aqui, anotei até 2 folhas de caderno aqui de tanto assunto interessante que eu achei das colocações que o senhor colocou. Acredito que cada um pôde também saborear dessas colocações aí, desse ministério tão bonito que é a visita aos nossos idosos que não podem ir na igreja e principalmente aos enfermos, né, doentes, né? Vendo os rostos de alguns conhecidos aí, né, a gente percebia que estavam de fato aproveitando esse conteúdo, saboreando esse conteúdo que o senhor vinha colocando para nós. Então, o padre Luiz Fernando, acho que está aí, até eu já vi passando por ele aí, eu vi, não sei se ele consegue abrir o microfone dele, também, de uma maneira especial, o padre Luiz Fernando está assumindo como nosso assessor, né? O padre Adriano não está presente, mas vamos juntos, né, nessa unidade, mesmo que atrás de uma tela, acolher o padre Luiz Fernando também como nosso assessor nessa caminhada aí durante 2 anos, né, padre Luiz Fernando? Em nome Olá, de todos aí, desejo para todos que o senhor seja bem-vindo nessa missão, né? obrigado, Rodrigo, então, pelo acolhimento. Quero agradecer também o padre Claudemir pela assessoria dessa noite. Eu não consegui chegar desde o início, porque tinha celebração, mas cheguei aqui, era umas 8h10 e consegui pegar muitos elementos daquilo que o senhor trabalhou. E com certeza, padre, é riquíssimo esse conteúdo para os ministros, né? Vivendo a experiência paroquial, agora também me abrindo mais a essa dimensão diocesana dos ministros, junto com o Rodrigo, vamos fazer essa caminhada. Então, agradeço a todas as paróquias que também têm me acolhido, né, nessa condição de assessor diocesano, arquidiocesano. Mas na paróquia nós sentimos mais próximo o desafio que é ajudar os ministros a sair do comodismo. Porque na missão, também nós padres, pode acontecer, né, padre Claudemir? Que nós nos esqueçamos que temos que ter um zelo especial pelos enfermos. O senhor falava no final ali, né, de chamar o padre, de nos recordar também. E a nós padres cabe sempre incentivar os ministros a não se esquecer desta dimensão. E eu costumo dizer, padre Claudemir, que nós levamos o Cristo na Eucaristia para receber o Cristo que está presente no enfermo. Então, há uma dupla dimensão de comunhão, né? Nós também recebemos o Cristo naqueles que nos acolhem, para que nós com eles rezemos e sejamos na vida dele também sinal de Deus e administremos o sacramento da Eucaristia, mas nós saímos também visitados por Cristo de cada visita que a gente faz aos enfermos, né? Então, que Deus nos dê a graça da fidelidade nessa missão, nesse testemunho também de amor aos enfermos, né? Então, muito obrigado, padre, foi muito, muito enriquecedor e eu tenho certeza que todas as comunidades, né, e todos os ministros saíram inquietados a se questionar se tenho dado a devida atenção a essa missão tão especial recebida por Cristo, né, recebida de Cristo por cada ministro, né? Então, obrigado imensamente. Rodrigo, obrigado, viu, também, por estar aí. Obrigado a cada um, né, que de coração, né, obrigado, que Deus abençoe grandemente a cada um. O padre Claudemir, acho que tá, não sei se ele tá, não caiu a conexão dele não, né? Estou aqui, Rodrigo. Mais uma vez, agradecer, padre, em nome de toda a arquidiocese, em nome de cada ministro, né, a disponibilidade, o carinho, a preparação desse conteúdo. Eu acredito que depois o senhor vai disponibilizar esse conteúdo para nós, né? Bom, Rodrigo, eu já passo isso para vocês, tá? Façam bom uso. O padre Luiz Fernando, até esses dias nós tivemos um encontro, muitos que estão aí tiveram presentes,
o padre Luiz Fernando lançava uma pergunta, né? É o senhor que perguntava, né, padre? Quem não tem Sim. nenhum doente para visitar, né? Quem tem mais que um? Então é importante para cada um, pelo menos, ter uma família. Ter um idoso, um doente que não pode ir até a igreja, é importante que cada um de nós assuma esse compromisso como ministro instituído e tenho certeza, como testemunho para cada um, que vai ser de grande crescimento na caminhada. É verdade. Então pedimos que o padre Claudemir, o padre Luiz Fernando, que nos dê a bênção final, né? E assim, quem está nas paróquias, voltando para suas casas, quem está nas casas aí, né, já no seu lar, também que Deus abençoe a cada um pela participação. Padre Claudemir, por favor. Ok. Então, que Deus, Pai de bondade, possa abençoá-los, enriquecê-los com a sua bênção generosa, abençoá-los também diante de todo o trabalho que vocês realizam, de todo o bem que vocês realizam, nas diversas funções, nas diversas visitas. Que Deus, que conhece o coração de cada um, vos abençoe, vos guarde, vos livre de todo mal, de todo perigo, para que, visitando nossos irmãos, possam também colher os frutos e receber bênçãos e graças do céu por esse trabalho tão importante, esse trabalho de acolher e amar os irmãos que mais necessitam. Pela intercessão de Maria Santíssima, nossa mãe, pela intercessão de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Padre Luiz Fernando, agora você envia os ministros. Ok, então temos aí todo o conteúdo que nós precisamos. Então, sem medo, demos continuidade à nossa missão, né? O Senhor nos envia. Obrigado mais uma vez a cada um. Uma boa noite, um bom descanso a cada um bom restinho de semana. Que Deus abençoe a cada um. A próxima etapa, daí depois em seguida a gente comunica. Temos mais uma etapa que será em outubro. Aí em seguida vai os comunicados para cada paróquia. Boa noite, obrigado. Obrigado, Rodrigo. Boa Tchau, noite. tchau a Obrigado, todos. padre. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau.